Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Semana aí caminhando. Hoje já é quinta-feira, último dia do mês de outubro, uma data extremamente importante no nosso calendário cristão, diferente do que o mundo comemora, né? Nós temos uma comemoração extremamente importante que é a reforma, né? A reforma protestante. Espero que você conheça um pouquinho sobre isso, que você já tenha ouvido falar sobre a reforma, que você já tenha talvez atentado para esses homens que ao longo da história fizeram a diferença para que hoje a gente tenha uma Bíblia em mãos, para que a gente pudesse estar fazendo essa leitura bíblica. Muitas pessoas perderam literalmente as suas vidas, né, em prol do evangelho, em prol de que essa mensagem chegasse até nós. E Cristo, né, não escondeu isso de nós, né? Cristo mostrou isso para nós com a própria vida. Ele também se entregou em favor das nossas vidas, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então, hoje, dia 31 de outubro, que você possa estar, se nunca ouviu falar, né, sobre a reforma, como foi, o que aconteceu, entra aí, dá um Google, né, dá uma pesquisada, tem bastante material, tanto na internet como no Instagram, tem bons teólogos falando sobre o assunto, relembrando essa data, com pequenos vídeos, né, acho que vale a pena a gente estar sempre olhando com esse olhar abençoador para o nosso passado, né, para homens que fizeram a diferença. Mas vamos continuar. Hoje, quinta-feira, então, como eu falei, dia 31 de outubro, nós não comemoramos o que o mundo comemora, nós comemoramos o que é importante realmente para o reino de Deus, que é a reforma. E nós finalizamos o mês, graças a Deus, aqui com mais uma leitura. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 20 e 21, tá bom? Então, sexta-feira, quinta, né, gente? Nossa, eu tô na sexta já. Hoje é dia 31, quinta-feira. Eu tô pensando que hoje é sexta, me perdoem, tá? Quinta-feira, o dia 4 dessa semana. Sexta-feira é amanhã, dia 1º, né? Hoje é quinta-feira, dia 31. Então vamos lá, Mateus capítulo 20 diz assim: Pois o reino de Deus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhe disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei.
Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem, e no terceiro dia ele ressuscitará. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. E Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu faça? E responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. E imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Capítulo 20 de Mateus vai falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. E essa parábola ela é interessantíssima, porque ela vai falar justamente sobre essa questão do Senhor estar chamando trabalhadores para a sua vinha há muito tempo. E a recompensa que será dada, tanto para os primeiros quanto para os últimos, serão equivalentes ou serão até maiores para aqueles que forem chamados por último do que aparentemente para os primeiros. Mas existe uma questão espiritual aí em que Deus, ele é generoso e ele vai nos recompensar de acordo com aquilo que ele nos prometeu. Há uma recompensa dada para todos os trabalhadores, não importa em que momento você foi chamado. Mas Deus tem sempre algo mais, né, para nós. Esse é o mais importante. O restante do texto fala da mesma leitura que a gente fez ontem, se não me engano, em Marcos 10, né? E então fica aí para a gente meditar um pouquinho mais. Capítulo 21 de Mateus, diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu porque, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, e trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões.
Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana, o filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? E respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu: Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: Com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: Eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. E eles responderam a Jesus: Não sabemos. E ele lhes disse: Tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, e ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. E Jesus lhe disse: Digo a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Capítulo 21, a gente tem a entrada triunfal, né? Essa entrada de Jesus em Jerusalém, para justamente começar o seu martírio a partir de então. E Jesus vai mais uma vez falando com aqueles homens que estavam ali para questioná-lo, para interrogá-lo, né? Ele vai contando parábolas para que quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos para ver que vejam, né?
mas aqueles que não têm ouvidos, que não têm olhos para ver, estão ainda cegos e surdos, né, para o reino de Deus. E ele vai contando essas parábolas, ele vai falando com eles ali de acordo com cada uma das perguntas que eles fazem, e eles entendem o que Jesus está falando. A gente percebe nitidamente que os líderes religiosos, os sacerdotes, né, os mestres da lei, eles sabiam do que Jesus estava falando. O grande problema é a falta de credulidade, a falta de fé, a falta de um espírito quebrantado para ouvir e crer em Jesus mesmo, né? Em se humilhar pelo pecado em que a gente tá atolado, né? Então a gente tem a mania de ser arrogante diante da fé, diante das coisas de Deus, achando que nós somos bonzinhos demais para precisar dessa graça e desse favor de Deus. Então, todo o tempo Jesus falava realmente através de histórias, de parábolas, né? Para que aqueles que tivessem ouvidos realmente ouvissem o que ele estava falando. Mas quem não tivesse que crer naquele momento, que realmente não conseguisse entender o que ele estava dizendo, para que houvesse misericórdia dessas pessoas. Amém? Que nós possamos meditar, são textos extremamente poderosos, né? Tanto 20 quanto 21, a gente tem bastante coisa aqui para meditar, para ler, realmente ficar ali ruminando, né? Para deixar o Espírito Santo ministrar as nossas vidas. Então, que vocês possam realmente meditar nesses textos, deixar o Espírito Santo falar o coração de vocês. E amanhã, se Deus quiser, sexta-feira, dia 1º de novembro, a gente está aqui para começar um novo mês e continuar nossa leitura aqui nos evangelhos. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura.